Você já percebeu que existem dias em que aparentemente está tudo bem, mas a sua cabeça não acredita nisso? Você termina ali uma conversa e fica pensando, será que eu falei alguma coisa errada? Você manda uma mensagem 5 minutos depois, já olha o celular várias vezes porque a pessoa ainda não respondeu. Ou então está tentando ali assistir um filme, mas a sua mente começa a criar problemas que nem aconteceram. E se eu perder o emprego? Meu marido tá chateado comigo, será? E se acontecer alguma coisa com a minha família no Brasil? A verdade é que a ansiedade não é apenas sentir medo. Ela faz o seu cérebro viver como se estivesse sempre esperando uma emergência. E quando isso acontece durante muito tempo, até os momentos de paz parecem estranhos. Você já percebeu isso? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque talvez você esteja chamando de preocupação aquilo que na verdade já virou um modo de viver. Quando ouvimos a palavra ansiedade, normalmente pensamos apenas na mente, mas ela começa no corpo. O seu cérebro ele foi criado para te proteger. Isso, para te proteger. Quando identifica algum perigo, ele libera adrenalina e cortisol. O seu coração ele acelera, a sua respiração fica mais curta e os músculos ficam tensos. O problema é que o cérebro ele não diferencia um perigo real de um perigo imaginário. Se você imagina uma discussão, o seu corpo vai reagir. Percebe? Você já percebeu isso? E toda vez quando você imagina alguma coisa, o seu corpo reage. Se você imagina perder dinheiro, o seu corpo vai reagir. Se você pensa que alguém pode te abandonar, o seu corpo vai reagir. Se você ainda não percebeu isso, perceba que toda vez que você imagina alguma coisa, o seu corpo reage, você sente coisas. E aqui existe uma coisa que quase ninguém percebe. Depois de muito tempo vivendo assim, o cérebro costuma interpretar situações comuns como ameaças. Vamos aqui dar alguns exemplos. Uma mulher, ela recebe ali uma mensagem do seu chefe dizendo: podemos conversar amanhã? Pronto. Isso já foi o suficiente. Você já começa a criar um filme inteiro na sua cabeça. Será que eu vou ser demitida? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu esqueci alguma coisa? Como é que eu vou começar? Como é que eu vou pagar minhas contas? E aí, chega no dia seguinte, o seu chefe ele só queria mudar o horário de trabalho. Outro exemplo. Você liga para sua mãe lá no Brasil. Ela não atende. Aí 5 minutos depois você já imagina que acidente, hospital, assalto, tudo de ruim. E quando ela retorna, ela estava tomando banho. Ou ela saiu e esqueceu de levar o telefone. Outro exemplo. Seu marido chega em casa mais calado. E você imediatamente pensa: ele tá bravo comigo porque eu não fiz aquilo que ele me pediu. Mas na realidade, ele apenas teve um dia cansativo e não tá muito afim de falar. Você percebe o quanto que a gente fica imaginando? A ansiedade costuma preencher os espaços vazios com histórias negativas. Para quem mora fora do Brasil, isso pode ficar ainda mais intenso, porque no início você não tem aquela rede de apoio que você tinha antes no Brasil. Às vezes você não conhece muitos vizinhos, não pode simplesmente passar ali na casa da mãe para tomar um café quando surge um problema. Você sente que precisa resolver tudo sozinha. Isso vai aumentando a sensação de vulnerabilidade, Que é um outro exemplo comum, assim, de quem mora aqui, mora fora, você vai ao médico e você ainda não domina totalmente o idioma. E aí você começa a pensar, e se eu não entender o que o médico falar? E se eu não responder certo, falar tudo errado? E se eu passar vergonha? E a situação ainda nem aconteceu. Mas o seu corpo, ele já está vivendo tudo isso. E aqui, muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que tem medo do idioma. Mas, na verdade, ela tem medo do julgamento. Existe um comportamento curioso. Algumas pessoas acreditam que se preocuparem bastante, estarão mais preparadas. É como se pensar no pior evitasse o pior. Mas isso não acontece. Na prática, você vai sofrer 2 vezes. E eu nem sei se isso vale a pena. Uma, pelo problema que você imaginou. A outra,
caso o problema realmente aconteça. Imagine ali alguém que vai viajar. Alguém não, você, vamos lá, você vai viajar. Dia antes da viagem. Aí você já fica preocupada. Será que o avião vai atrasar? Porque eu tenho que pegar aquele trem assim que eu chegar, eu tenho tantas horas. E se eu perder minhas malas, como é que eu vou me comunicar? Eu não sei falar esse idioma. E se eu esquecer os documentos, o que eu faço? Eu preciso pensar num plano B. E se eu passar mal? E se cancelarem o hotel? Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Só que no final, a sua viagem aconteceu normalmente. Mas você passou uma semana inteira sofrendo por algo que nunca existiu. Percebe? Será que vale a pena? A ansiedade, ela não aparece do nada. Ela costuma ser construída. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde tudo era imprevisível. Talvez tenha aprendido que precisava agradar todo mundo. Ou que errar era uma coisa perigosa, não era certo. O seu cérebro, ele gravou essas experiências. E hoje, ele continua tentando te proteger. Só que usando estratégias que já não fazem sentido. Por isso, muitas mulheres dizem, eu sei que eu estou exagerando, mas não conseguem parar. Eu sei disso, é difícil. Porque não é apenas uma questão de lógica, é um padrão emocional profundamente automatizado. Se você se identificou com esse vídeo, eu quero que você lembre de uma coisa. A ansiedade costuma fazer muito barulho, mas nem tudo o que ela diz corresponde à realidade. Da próxima vez que sua mente começar a criar um cenário catastrófico, experimente fazer uma pergunta simples. Eu estou lidando com um fato ou com uma hipótese? Essa pequena pausa, quando você para fazer essa pergunta, pode impedir que sua mente transforme uma possibilidade em uma certeza. E se você percebe que vive nesse estado de alerta há muito tempo, saiba que é possível mudar esse padrão. Além de hábitos que ajudam a regular o sistema nervoso, abordagens terapêuticas, como a hipnoterapia, quando conduzida por um profissional qualificado, tudo isso podem auxiliar a acessar as origens emocionais desses comportamentos e construir novas respostas mais saudáveis. Agora eu quero ouvir você. Qual situação desperta mais ansiedade no seu dia a dia? Escreve aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa. E se ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar novos vídeos sobre autoestima, inteligência emocional e relacionamentos saudáveis. Muito obrigada!